Senador Muniz, eu cheguei agora ao plenário do Senado, mas desde o início eu acompanhava o seu pronunciamento pela rádio do carro. E eu fiquei entusiasmado com o tema abordado por Vossa Excelência. E me apressei para chegar ao plenário com a intenção de dar uma contribuição ao debate que Vossa Excelência inicia. Eu fui prefeito da capital do Paraná e fui governador por 3 mandatos. E lidei com esse problema do saneamento básico, da purificação da água, com grande sucesso. E eu me aprofundei no tema e enfrentei as distorções por Vossa Excelência levantadas. A nossa empresa de água, a Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, era, sem a menor sombra de dúvida, a melhor, mais enxuta e mais eficiente empresa de saneamento do Brasil. Mas, de repente, não mais que de repente, a irresponsabilidade de um governador que me antecedeu colocou no mercado as ações que o governo tinha na empresa com a finalidade de fazer caixa para pagar a folha de funcionários que não recebiam em função de um governo completamente desencontrado. E se criou no mercado um tal de consórcio dominó. Daniel Dantas, Andrade Gutierrez e uma série de empresas que ficaram com uma pequena participação. Mas quando eu assumi o governo, Sua Excelência, o governador que me antecedeu, havia dado o controle da empresa para o consórcio, a gestão da empresa para o consórcio, a gestão financeira, a gestão técnica. Mas a Sanepar era uma empresa maravilhosa porque ela fazia parte daquelas grandes empresas de saneamento, senador Roberto Muniz, senador Dário Berger, que os militares criaram na tentativa de resolver esse problema. E o raciocínio da origem dessas empresas se suportava na ideia do subsídio cruzado. Eles partiram do princípio que uma empresa de saneamento pública se dedicava a purificar a água, a tratar o esgoto e cobrava, repassava esse custo para os usuários com um pequeno plus que viabilizava a manutenção do sistema e possibilitava novos investimentos. Estas empresas eram empresas estatais. Elas tinham uma operação otimizada nas grandes cidades. Elas tinham o ganho de escala nas grandes cidades. A nossa empresa funcionava magnificamente em Curitiba, em Maringá e 1 ou 2 grandes cidades do Paraná. E quando ela colocava este pequeno valor de acréscimo no custo operacional e na necessidade de manutenção do equipamento, ela previa também novos investimentos. Isto era o subsídio cruzado. As grandes metrópoles subsidiavam investimentos em cidades onde a escala não era suficiente para montar uma empresa economicamente lucrativa. Então, as grandes cidades financiavam as pequenas cidades e a expansão do sistema. Mas a Sanepar teve uma parte das suas ações vendida. E hoje o governador do Paraná está fazendo exatamente o que se faz no Rio de Janeiro. Ele está vendendo as ações públicas da Sanepar. Agora, quando uma empresa privada entra no negócio de saneamento, a preocupação dela não é a saúde pública, é o investimento que deve ter retorno. Por exemplo, enquanto eu fui governador, apesar de uma participação significativa ter sido vendida para esse tal consórcio dominó, eu fiz a empresa obedecer à legislação. 25% dos supostos lucros seriam dos acionistas, entre os quais o próprio Estado do Paraná. Não mais do que isso. Eu saí do governo, o tal do Beto Richa, do PSDB, subiu em 100% a distribuição de lucros, dobrou. E, na privatização, esse interesse no saneamento, na saúde pública, simplesmente desaparece. Então, a empresa de saneamento tem que ser pública. A SEDAI, no Rio de Janeiro,
é 99,9% pública. Problemas de administração nós sabemos que existem nas empresas públicas. Elas devem sofrer correções periódicas, modificações, modernizações na gestão. Isto é indiscutível. Mas entregar uma empresa de saneamento para o fornecimento da água, que é um dom de Deus, ou um bem da natureza, se transformar numa commodity para remunerar a exaustão, o lucro dos supostos investidores, acionistas, é uma coisa, para mim, rigorosa e absolutamente inadmissível. É claro que uma bem estruturada empresa pública pode utilizar de uma participação privada num investimento descentralizado num município menor, por ela subsidiado, por ela sustentado economicamente. Mas a água não é passível de privatização. Uma empresa de água não pode ser uma empresa de mercado a vender a água como se fosse uma commodity e conseguir lucros sempre maiores em cima desse processo. Eu lembro aqui a Califórnia, não com a água, mas com a energia elétrica. A Califórnia teve a privatização do seu sistema de energia feito de uma forma absoluta. Em 10 anos, a Califórnia apagou, porque o capital privado que pretendia contentar os seus acionistas, os seus investidores, os fundos investidores, aumentava a exaustão, ao limite da possibilidade de pagamento dos consumidores, o preço da energia elétrica. E para manter a lucratividade dos seus acionistas, dos fundos e das pessoas físicas e jurídicas, ele não investia. Então, a privatização é, por excelência, a cessação do investimento. Eu faço uma concessão a pequenas parcerias de descentralização operacional estabelecida por uma empresa pública. Mas agora, o que é que nós vemos? É esta loucura do Meirelles. Eu vi Vossa Excelência dizendo, precisamos conversar com o Meirelles e os técnicos. Me perdoa a franqueza, nós precisamos pô-los na rua. Demiti-los do que estão fazendo, porque eles não estão pensando nas pessoas e na saúde pública. Eles procedem, como procedeu, por exemplo, o ministro Meirelles durante toda a sua vida. Ele era um banqueiro, administrador de banco, gerente, ele vendia cartão de crédito e seguro. Ele está pensando nos resultados do mercado, na vantagem do acionista, a quem devemos uma dívida que sequer foi auditada. E se auditada, dificilmente chegaria nos valores que a irresponsabilidade de governantes admitiram até hoje. Então, eu acredito que essa discussão tem que ser levada à frente. Mas a privatização de empresas de saneamento básico e de purificação de água é um crime. E a solução quase que perfeita, eu acredito ao governo militar, que criou as grandes empresas estaduais que deviam funcionar com subsídio cruzado, ganhando mais nas cidades uma escala razoável de consumidores e investindo na ampliação do sistema e nos municípios onde a remuneração era mais difícil. Eu acredito que esse é um grande tema, mas a privatização do Paraná me causa um verdadeiro horror, porque é uma negociata, muita gente deve estar ganhando dinheiro nisso, e essa irresponsável privatização do Rio de Janeiro para pagar a folha dos funcionários. É uma empresa que deve ter os seus defeitos, como tem as estatais brasileiras, mas ela é lucrativa e ela vai se transformar numa empresa extraordinariamente lucrativa, com enxugamento de pessoal, uma racionalização da administração em benefício não da saúde do povo carioca, mas em benefício do mercado e de lucros de uma Coca-Cola ou de uma Nestlé, que vai acabar sendo a titular da empresa de saneamento, SEDAI, e uma abertura de torneira vai custar mais ou menos o que custa hoje uma garrafa de água mineral, uma Coca-Cola ou um produto da Nestlé. Caminho errado de um governo completamente equivocado, que está pensando no capital, está pensando no mercado e esqueceu que neste país tem um povo, tem gente titular de direitos e de alguns deveres também, mas que está sendo completa e absolutamente esquecida.